Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que alegria estar mais uma vez aqui com você, com toda a sua família, com todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. E isso é maravilhoso. Estou muito feliz em poder estar compartilhando com você a palavra de Deus. E não somente isso, compartilhando da comunhão que o Espírito Santo tem nos dado. Mais do que nunca, nós temos entendido que a igreja não é um prédio ou uma instituição. Mas nós temos entendido que a igreja é um organismo vivo. Um organismo vivo que ele se move e ele se adapta ao meio que está se vivendo para implantar neste meio o reino de Deus, o reino dos céus. Então eu estou muito feliz. Quero mandar um grande abraço a todos vocês, um grande beijo, um apertado, sabe aquele abraço apertado? De saudade de todos vocês, e que o Espírito Santo possa estar com vocês, guardando, protegendo, abençoando e livrando em nome de Jesus. Tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Mas antes, de entrar na palavra aqui e ler o texto que eu quero meditar com você, eu quero somente deixar alguns recados aqui importantes para que eu e você possamos ir nos adaptando aí a esta semana, que embora a gente esteja em casa, mas as atividades continuam, Se você não determinar uma disciplina, um horário, aí você acaba se perdendo, nos dias, no horário, na disciplina. Então vou passar algumas informações aí para você. Primeira coisa importante, nós vamos ter aqui essa semana, amanhã portanto, a live das mulheres intercessoras com a pastora Kélvia. Então as mulheres estarão reunidas aí nessa live de oração, de intercessão, e uma palavra que a pastora Kélvia vai trazer, eu acredito que vai ser muito importante. Então amanhã às 20 horas, tá ok? Amanhã às 20 horas, as mulheres fiquem conectadas aí e vai ser muito bom. Vai ser no Instagram da Comunidade da Graça, tá? No Instagram da CG Suzano, tá ok? Então vai ser maravilhoso, eu creio que vai abençoar muitas mulheres. E uma coisa que eu queria falar, aproveitando de falar de live, os nossos cultos têm sido transmitidos pelo YouTube. As nossas lives, elas têm sido transmitidas pelo Instagram. Então é muito importante a sua participação nesse momento. Como? Você indicando, enviando, curtindo e compartilhando as ministrações, as palavras e as lives que nós temos feito. Por quê? É uma forma de nós levarmos a palavra de Deus e evangelizarmos muitas pessoas que estão sendo agora, através das redes sociais, estão sendo ministradas pela palavra. Então é importante, você que tem amigos no trabalho, você que está evangelizando alguém, envie a palavra da pastora, dos seus pastores, dos seus líderes. Isso é muito importante, tá ok? Que você curta, se inscreva no canal, que você curta lá a mensagem. Isso vai multiplicar os acessos, E isso é muito importante. Nós tivemos um vídeo feito pelo Denis, da Aspersão Verde, e um vídeo que instrui, bacana, e depois eu já enviei para muitas pessoas, e você pode também ver aquele vídeo, saber como curte, como compartilha, e vai ser de total importância você fazer isso, tá? Então, além de você assistir, que isso é muito importante, é bom que você assista e também envie para outras pessoas, para que elas possam estar compartilhando, assistindo também juntamente conosco. Nós estamos com a Conexão Solidária. O que é a Conexão Solidária? Nós estamos juntando todas as pessoas aqui da nossa igreja, da comunidade Suzano, que são profissionais liberais, autônomos, trabalham com vendas de serviços ou produtos, Todo mundo que está, ou talvez você que nessa pandemia teve que mudar de ramo, está fazendo outra coisa, está fazendo algumas coisas em casa, artesanato, ou até mesmo alimentação, sei lá, tudo que você estiver trabalhando ou fazendo, nós queremos te apoiar. A Comunidade da Graça quer conhecer para poder compartilhar a sua profissão, compartilhar o que você está fazendo, compartilhar aquilo que você está vivendo hoje, porque a ideia é que todos os nossos irmãos, de modo nenhum, fiquem sem ganhar o seu sustento. Então, com essa rede, com essa rede de conexão solidária, a gente vai conhecendo as pessoas que têm dons e talentos dentro da nossa igreja, que trabalham com produtos que às vezes nós estamos precisando e estamos comprando de outras pessoas, sendo que tem dentro da nossa própria casa.
Então esse tempo vai ser um tempo muito especial da Conexão Solidária. Envie, né, já foi instruído, então envie a sua cartão de visita lá, a imagem dos seus produtos, seus serviços, do serviço que você presta lá no WhatsApp da igreja, desculpa. E aí você então, enviando, nós vamos colocar nas redes sociais da igreja. E aí então nós vamos impulsionar mais ainda os produtos e serviços que você tem oferecido nesses dias, tá bom? Conexão Solidária é muito importante para que a gente possa conhecer, comprar e também, né, estar inserindo você ainda muito mais aí no mercado de trabalho. Então envie lá se você tem trabalhado com alguns produtos esses dias, para que a gente possa expandir o seu negócio, né? E comprarmos uns dos outros, né? Ao invés de eu comprar com outras pessoas, compro com você, né? Então, comprava com outra pessoa, mas agora tem um produto aqui que os irmãos da comunidade estão fazendo, então vamos abençoar os irmãos e assim nós vamos abençoando uns aos outros, tá ok? Nós estamos em 7 dias de jejum e oração. Nós estamos 7 dias de jejum e oração. Na segunda-feira nós oramos pelo Brasil. Hoje nós estamos orando, né, contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Não só orando e jejuando. São 7 dias de jejum e oração. E amanhã, quarta-feira, nós estaremos orando e jejuando pelas nossas famílias, tá ok? Então, fique atento às redes sociais, porque a gente virando, né, de um dia para o outro, a gente já coloca o próximo dia. Então colocamos do Brasil e agora colocamos também contra a exploração, né, sexual de adolescentes e crianças. E amanhã, né, hoje à noite, 00:01, a gente coloca também o banner de oração e jejum pela família, tá bom? Então você participe com a gente, convide outras pessoas para estarem participando, para estarem orando e jejuando também. E eu creio que vai ser um tempo muito abençoado e um tempo maravilhoso. Quero então agora deixar uma palavra para o seu coração. Quero que você abra a sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 35 ao versículo 41. Marcos capítulo 4, versículo 35. Abra lá comigo a sua Bíblia. Marcos capítulo 4. Deixa eu abrir a minha aqui. Marcos capítulo 4, versículo 35. Importante que você acompanhe a leitura lendo o texto juntamente conosco. Vamos lá. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantando-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Vamos ler de novo, 37. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quero orar aqui com você para nós entrarmos nessa meditação maravilhosa nesse texto que nós acabamos de ler. Pai Santo, muito obrigado. Mais uma vez nós estamos diante da clareza e poder da Tua Palavra. E eu creio que essa palavra vai entrar no nosso coração e vai fazer o efeito para o qual ela foi enviada. Eu quero orar, Pai, pedindo que o Teu Espírito Santo entre em nós, de forma que essa palavra venha tocar a gente na nossa maior necessidade. Eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha, através dessa palavra, direcionar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar o rumo das coisas,
para que a gente possa prosperar mais do que temos prosperado nesses dias de grandes tempestades que temos vivido, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta história aqui que a gente acabou de ler é muito conhecida, você já deve ter ouvido, já deve ter lido várias vezes, já ouviu várias ministrações, né, sobre ela. Tem até músicas, né, que cantam esse texto aqui da palavra, né? Tem algumas músicas que cantam esse texto da palavra e conta que Jesus acalmou a tempestade e fala, né, de colocar a fé em ação. Versículo 39, versículo 40, Jesus fala justamente isso, né? Versículo 39, olha aí, ele se levantou, repreendeu o vento, fala que ele acalmou tudo, né? Acalmou o vento, acalmou a tempestade, falou para o mar se aquietar e fez completa bonança. E o versículo 40 fala, vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não estão colocando a fé de vocês em prática, né? Jesus questionou os discípulos. Então essa história fala disso. Jesus acalma a tempestade. Esse texto é claro em dizer do poder que Jesus tem para acalmar qualquer tempestade. Então, desde já, quero deixar aqui essa palavra a você. Seja qual for a tempestade que você estiver passando, Jesus acalma qualquer tempestade. Vou falar mais disso daqui a pouco. E também, esse texto aqui, ele fala sobre a nossa fé em ação. Colocar a fé para funcionar. Porque a fé sem obra, sem ação, ela é morta. E nós precisamos colocar a fé para funcionar. Foi o que Jesus questionou e o que Jesus, de certa forma, quis ensinar a eles ali. Porque esse texto fala de que os discípulos ainda não estavam muito acostumados com Jesus, porque era logo no início do seu ministério, né? Eles provavelmente já tinham visto algumas coisas, mas a pergunta que eles fazem aqui, né, no versículo que nós lemos aqui, o 41, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este? Então eles ainda não tinham muita compreensão ainda de quem era realmente Jesus. Estavam ainda meio que tateando na fé, né? Mas isso não quer dizer que eu e você, que às vezes já estamos numa caminhada com Jesus, às vezes ficamos espantados com as coisas que a gente vê Jesus fazendo. Porque mesmo que a gente tenha uma grande caminhada de fé, Deus sempre nos surpreende. E às vezes tempestades que a gente imagina que elas nunca vão passar, num estalar de dedos, Jesus acalma tudo, muda tudo e transforma tudo. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Estou com meu coração cheio de fé e crendo que nós vamos passar por todas as tempestades e vamos sair do outro lado abençoados para a glória de Jesus. E aí Jesus então, nesse texto aqui que a gente já conhece, né? A gente vê que Jesus vai e acalma, né, as tempestades e ele acaba trazendo essa tranquilidade que eu acabo de falar, né? E nos ensina a acionarmos a nossa fé. Então fique com essa palavra, né? Com essa introdução, acionar a fé. Se a gente não acionar a fé, é como um interruptor, né, de uma tomada. Você tem luz em casa, tem luz, né, na lâmpada, mas se você não apertar o interruptor, a lâmpada não acende. Então nós precisamos estar cientes que a fé, ela precisa ser acionada. Tem os pastores amigos nossos aqui, né, Osmar e o pastor Marcos, eles estão citando uma frase que é de um outro pastor americano, né, o pastor Bill Johnson, que a frase é a seguinte, que a fé é como um músculo. Se você não movimentar, se você não estimular, essa fé acaba sendo uma fé fraca. Então se você fizer exercícios, né, do seu corpo físico normal, se você fizer exercícios, né, tanto nos braços como nas pernas, exercício de respiração, por exemplo, você fortalece os músculos, né, das vias respiratórias, você fortalece os músculos do braço, e a fé também precisa ser exercitada. Amém? Olha só que interessante, né? Então fique com essa palavra, né? A fé é como um músculo que precisa ser exercitada. Mas vamos entrar aqui no texto, nessa meditação rápida que eu estou fazendo aqui com vocês. Preste atenção nisso agora. Jesus entra no barco, Jesus chama os discípulos, aliás, e ele fala o seguinte para os discípulos: vamos para o outro lado.
essa frase nesse texto já tinha me chamado a atenção várias vezes, mas dessa vez me chamou a atenção novamente. Vamos para o outro lado. Quando Jesus fala, vamos para o outro lado, preste atenção nisso, que é importante. Quando ele fala, vamos para o outro lado e entra no barco, ele já estava indicando como seria a travessia. Vou repetir. Jesus, ele chama os discípulos e aí ele fala, vamos para o outro lado. E quando ele fala, vamos para o outro lado e entra no barco, ele já está indicando como seria essa travessia. Com ou sem tempestade, a travessia iria acontecer. Amém? Só que os discípulos, assim como nós, às vezes, não percebemos a voz de Jesus nos indicando, nos direcionando. A gente às vezes nos apegamos mais a nós mesmos. Por exemplo, aqui os discípulos, esse lugar aqui que eles atravessaram era o Mar da Galileia. Na verdade, o Mar da Galileia não é um mar. O Mar da Galileia é um lago, né? É um lago. E esse lago ele é muito extenso. Só que esse lago, talvez os discípulos já tenham pegado uma tempestade, uma chuva forte nesse lago. E quantas vezes esses discípulos não atravessavam esse lago aqui? Quantas vezes? Devem ter atravessado várias vezes, né? O Mar da Galileia era o lugar onde eles viviam pescando, era o lugar onde que eles viviam trabalhando, atravessando de um lado para o outro. Para eles, o Mar da Galileia era o quintal da casa. E às vezes a gente quer atravessar as tempestades da vida, né? E achando que é do jeito que a gente sabe fazer. Só que Jesus queria ensinar algo novo para eles aqui. Como também quer ensinar algo novo para mim e para você nesta tempestade que nós estamos vivendo. E aí Jesus chega para eles e fala, vamos para o outro lado. E aí, quando ele fala vamos, ele se inclui. Ele não diz para os discípulos, peguem o barco de vocês e vão para o outro lado. Embora aconteceu uma outra travessia, que Jesus disse para eles, peguem o barco e atravessem para o outro lado, depois eu vou. E aí deu um problema no meio do caminho e Jesus apareceu andando sobre as águas e também fez outro milagre. Como eu disse no início, né? Jesus, ele sempre nos surpreende. Se ele estiver no barco, ele vai acalmar a tempestade. Se ele não estiver no barco, ele vai aparecer e vai acalmar a tempestade do mesmo jeito. Jesus está conosco e essa é a nossa segurança. E aí Jesus então fala, vamos lá, então vamos atravessar para o outro lado. Então com tempestade ou sem tempestade eles iriam atravessar. Os discípulos, como eu já disse, eles eram experientes. E eles foram naquela travessia daquele lago, mas de repente, diz o texto, que veio uma tempestade diferente naquele dia. Como eles nunca viram uma tempestade tão forte, tão violenta, que a água começou a entrar dentro do barco. E aí eles ficaram apavorados. Eles ficaram apavorados e aquele dia foi um dia diferente. Nós estamos vivendo dias diferentes, como nós nunca vimos. Como nós nunca vimos. Além da tempestade que está acontecendo por causa da pandemia, tem outros tipos de tempestades acontecendo ao mesmo tempo. Como nós temos falado em todas as ministrações aqui, muitas tempestades estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas Jesus está conosco. Assim como ele estava com esses discípulos aqui e disse para eles, vamos para o outro lado, Jesus está conosco hoje nos dizendo, né? Mateus 28, aquele versículo que a gente também conhece de cor, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação de todos os séculos. Jesus está conosco. E esse momento que nós estamos vivendo agora é uma nova travessia da história da humanidade. Jesus está nos levando para o outro lado. E ele, como já citei aqui Mateus 28, está conosco. Ele está comigo, ele está com você nesse barco. Ele está comigo, ele está com a minha família, ele está com você, ele está com a sua família. Ele está nos seus negócios, ele está em tudo que você está, ele está. Ele está presente em cada momento da sua vida. No nascimento do seu filho, ele estava e ele está com o seu filho agora, porque Deus não faz nada sem propósito. Jesus
Se Ele esteve no princípio da criação de todas as coisas, Ele vai estar no final de tudo, no meio também. Se Ele deu a você este filho, esta filha, se Ele deu a você este casamento, se Ele deu a você esta empresa, se Ele deu a você estes negócios, Ele está com você na criação de tudo, mas Ele estará com você no meio, se tiver alguma tribulação, e Ele estará no final te dando a vitória. Nós agora, nesses tempos, estamos sendo levados para o outro lado da história da humanidade. É algo grande. É uma tempestade enorme, porque Deus quer fazer coisas enormes na nossa vida lá do outro lado. Estamos passando por algo grande, estamos sendo levados para um outro lado da história da humanidade. E nós precisamos ter fé naquele que criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas, foi Ele que fez. O que é um vírus? O que é uma bactéria? O que é uma doença? O que são enfermidades para um Deus que criou todas as coisas? Ele sabe a vacina, Ele sabe tudo, Ele sabe a cura, Ele é antes de tudo que está acontecendo hoje, Ele já era Deus. Então Ele está conosco nessa tempestade e Ele é poderoso para nos livrar. E o que Jesus disse para os discípulos, Ele está dizendo para mim e para você hoje. Chegou o momento de irmos para o outro lado. Mas assim como Ele falou para os discípulos, Ele está falando para mim e para você. Vamos ao outro lado. Jesus está conosco no barco. Jesus está conosco na nau dessa vida, no barco dessa vida, na embarcação dessa vida. Ele está conosco. Nós não estamos sozinhos. Preguei uma palavra domingo passado agora, falando sobre que a batalha não é nossa, a batalha pertence ao Senhor. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos navegando no mar desta vida à deriva, sem saber para onde nós estamos indo. Nós temos um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida, desde a criação até as histórias que você imaginava que Ele não estava com você. Ele estava com você, guardando, te abençoando, te preservando e te prosperando em nome de Jesus. E aí Jesus então fala para os discípulos, vamos para o outro lado. Ele estava indicando como seria a travessia. A travessia seria uma travessia de vitória, porque ele já intencionava, ele já estava com a intenção de chegar ao outro lado. Jesus vai chegar comigo e com você do outro lado dessa tempestade que nós estamos vivendo, e nós sairemos vitoriosos em nome de Jesus. Uma coisa muito importante que quando eles estavam atravessando, nós já lemos isso, já falei sobre isso, mas só para a gente entender aqui os módulos aqui dessa palavra. Quando eles estavam atravessando, o que aconteceu? Veio uma forte tempestade. Veio uma tempestade daquelas que eles não sabem de onde veio, né? Isso lembra que nós estamos vivendo agora. E qual foi o clamor dos discípulos? Mestre, não te importa que estamos morrendo? Não te importa, isso aqui também me chamou muita atenção. Você não está se importando que a gente está morrendo? Então a gente vê aí, né, tanta morte acontecendo esses dias. No domingo eu preguei e falei que estávamos mais de 13 mil. Hoje eu estava conversando com um pastor amigo meu, ele falou assim, não, já estamos agora, de domingo para cá, já estamos em 17 mil mortos. Meu Deus! E a pergunta hoje é, Senhor, tem tanta gente morrendo? Senhor, o que é isso que está acontecendo? Tanta gente passando fome, tanta gente vivendo problemas difíceis. Estamos com casos de irmãos que estão vivendo tempos difíceis, né, no meio dessa pandemia, tantas lutas, tantas dificuldades. Não te importa, Senhor, que morramos? Era a pergunta dos discípulos e a nossa pergunta também hoje. Senhor, o Senhor não está vendo tudo isso? Talvez algumas pessoas perguntem, né? Eu já vi algumas pessoas questionando isso, né? Onde está Deus? Uma vez eu vi uma postagem no Facebook, né? Uma pessoa, né, dizendo o seguinte: e aí, cadê os crentes? Cadê os milagres? Cadê as coisas acontecendo, né? São esses questionamentos que as pessoas levantam, né? Cadê Deus? No meio disso tudo, Deus não está vendo? Está morrendo criança, está morrendo idosos, está morrendo um monte de gente. E aí então ele se levanta, aleluia. Ele se levanta, repreende o vento, diz ao mar: aquieta-te, aquieta-te, acalme-te. E aí então tudo fez bonança.
Ou seja, o que eu quero dizer aqui com vocês, terminando aqui essa meditação, é que Jesus se importa com você. Ele se importa com você. Ele se importa sim com as mortes que estão acontecendo. Ele não queria que essas pessoas estivessem morrendo. Ele se importa com você, ele se importa com a sua família, ele se importa com seus negócios, ele se importa com as suas necessidades mais urgentes e mais básicas, ele se importa com tudo que está envolvendo você nesses dias, ele se importa com você, ele está preocupado com você. Mas Ele é o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, e quando Ele fica de pé, tudo se acalma. Então o segredo é: clame por Jesus. Os discípulos viram que eles estavam ali com a experiência que eles tinham de mar. Quando eles perceberam que eles estavam quase afundando, eles clamaram a Jesus, e Jesus se levanta. Essa cena aqui ficou muito marcante para mim enquanto eu estava lendo. Jesus se levanta como um pai, sabe o pai que vem para resgatar o filho. Jesus se levanta, e ele se levanta e dá um brado para o vento, dá um brado para o mar, e tudo se acalma. Ele quer ouvir o seu grito, né, de socorro. Nós essa semana estamos orando e jejuando, ele está ouvindo o nosso clamor. Me lembro, né, dessa questão de ouvir o clamor. O povo estava escravizado lá no Egito, 400 anos de escravidão, e eles clamavam ao Senhor todos os dias, e o Senhor ouviu o pedido deles de socorro. E aí disse para Moisés: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. E em vários trechos da história da humanidade a gente percebe que Jesus, né, que Deus está atento ao clamor do seu povo. Gosto do texto de Apocalipse que diz que as nossas orações, elas são colhidas em salvas de ouro. Ele se importa com o nosso pedido, ele se importa com a nossa oração. E aí então os discípulos clamaram: não te importas que estamos morrendo? Ele se levanta e ele acalma o mar, ele acalma o vento, e tudo faz bonança. Ou seja, nós precisamos ter fé. Nós precisamos não ficar com medo das circunstâncias e dos momentos. Nós precisamos entender que Jesus está conosco. A luta é grande, mas o Criador de todas as coisas, que é Jesus, está no barco da nossa vida, e nós não vamos afundar, e essa tempestade vai passar em nome do Senhor Jesus. João, no capítulo 1, fala que Ele é o Criador de todas as coisas, e sem Ele, Jesus, nada do que foi feito está hoje se mostrando. Nada do que foi feito se fez. Então Jesus é o Criador de todas as coisas, e nada mais, nada menos, simplesmente Ele está na sua embarcação, na minha embarcação. Ele está no nosso barco. Então clame ao Senhor nesses dias. É tempo de clamar ao Senhor, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de jejuar, é tempo de orar, é tempo de se converter dos maus caminhos, como diz 2 Crônicas 7,14. E aí então Ele vai nos ouvir, e Ele virá nos socorrer, assim como socorreu aqueles discípulos. Então eu quero aqui só deixar as coisas importantes que me chamaram a atenção, fazendo um resumo dessa ministração. Primeira, vamos para o outro lado. Quando Jesus fala vamos para o outro lado, significa que Ele vai junto. E se Ele está junto, nós podemos confiar que Ele vai estar conosco, que Ele estando conosco, seja com tempestade ou sem tempestade, vai acontecer a travessia, porque Ele já tinha dito: vamos para o outro lado. Jesus está nos levando para um outro lado da história da humanidade. E segunda coisa que me chamou a atenção aqui é: Ele se importa com a nossa necessidade. Ele se importa com a sua dor, Ele se importa com você, Ele se importa comigo, Ele sabe o que eu estou precisando hoje, e Ele quer atender o nosso grito de socorro. Ele quer, Ele já está ouvindo, e Ele quer atender. Aí Ele se levanta e Ele acalma os ventos, Ele acalma o mar, e tudo fica bem. Tudo vai ficar bem. Não porque nós temos palavras positivas e a gente está, de dedo cruzado.
Não, tudo vai ficar bem porque Jesus está na embarcação da nossa vida. Ele está nas nossas tempestades, Ele está na bonança, Ele é aquele que nos guarda, que nos livra e que nos protege em todos os momentos. Ele se importa com você. Amém? Eu quero orar nesta noite com você e clamar a Deus para que Ele se levante e acalme essa tempestade nas nossas vidas. Pai, pelo poder do Teu Filho Jesus, nós queremos clamar a Ti mais uma vez nesta noite, crendo que o Senhor está nesta embarcação, crendo que o Senhor está neste mar da nossa vida. Mas nós estamos crendo que, da mesma forma que o Senhor disse aos discípulos, vamos para o outro lado, o Senhor também está conosco, nos conduzindo para o outro lado desta travessia da história da humanidade. Então não importa se é uma pandemia, não importa se é o desemprego, não importa se é uma doença no corpo físico, não importa se é um problema na família, não importa se é o desemprego, não importa se é um problema na nossa vida financeira, não importa, porque o Senhor Jesus, Ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Ele se importa com cada momento, com cada situação. Ele, como um bom pai, Ele protege o filho quando está com medo. Ele, como um bom pai, Ele direciona o filho quando está sem direção. E é assim que o Senhor está fazendo conosco nesta noite. Através da sua palavra, o Senhor está nos conduzindo para o outro lado e tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Eu quero neste momento, Pai, orar por esses irmãos que estão participando conosco deste ID nesta noite, deste culto aqui sendo transmitido. Eu quero orar, Pai, porque talvez eles estejam vivendo grandes tempestades, dessas como os discípulos enfrentaram, que eles nunca tinham enfrentado. Talvez esse irmão, essa irmã está enfrentando uma tempestade que ela nunca enfrentou. Ele está vivendo uma tempestade que nunca enfrentou. E talvez essa tempestade parece que nunca vai passar. Mas Jesus está com você. Jesus se importa com você. Ele está olhando para a sua dor. Ele está olhando para o seu medo. Ele está olhando para as suas dúvidas, para as suas necessidades. E Ele vai ficar de pé. Eu profetizo sobre a sua vida. Não tenha medo, porque Jesus a qualquer momento vai ficar de pé, porque Ele está ouvindo o seu clamor. Eu quero nesta noite, Pai, orar pedindo que a Tua boa mão, que se levantou para acalmar aquela tempestade naquele dia no mar da Galileia, se levante para acalmar essas tempestades agora, Senhor. Eu levanto as minhas mãos simbolizando as Tuas mãos levantadas, acalmando o vento, acalmando as tempestades agora na vida de todos os irmãos e irmãs. Que este vento se acalme, que essa tempestade se acalme. Nós estamos no mês de maio, Senhor, e o mês de maio é o mês da família na comunidade da graça. Eu quero orar por famílias aqui, Senhor. Famílias que estão passando por tempestades. Senhor, eu não sei qual tempestade é, mas eu sei que do outro lado o Senhor tem coisas grandes para dar a esses irmãos e irmãs. Eu oro, Pai, para que essas tempestades agora cessem em nome de Jesus. Eu oro para que esses ventos agora que estão soprando, ventos contrários, parem de soprar agora, para que esta família possa ser abençoada. Eu oro por casamentos que estão com tempestades. Eu oro por filhos que estão passando por tempestades. Eu oro por pais que estão passando por tempestades. Eu oro, Senhor, por famílias inteiras que estão vivendo lutas e dificuldades, tempestades na vida financeira, tempestades na vida profissional. Eu oro para que venha a Tua boa mão, fazendo com que eles alcancem a Tua misericórdia. Eu quero também, Senhor, orar por irmãos aqui da nossa comunidade, da nossa igreja, que deram positivo para o Covid-19. Senhor, eu sei que o Senhor está com eles nesta embarcação. Eu quero orar, Pai, pedindo que o Senhor visite o Marcelo Segala, que o Senhor visite a Adriana, que o Senhor visite o Mateus, que o Senhor esteja com eles, ó Pai, guardando neste momento. Eu oro, Pai, pedindo que o Teu Espírito Santo esteja cobrindo esses irmãos, como diz o Salmo 91, com as suas asas, para que eles fiquem protegidos, ó Pai, que esta enfermidade ela possa regredir, que os sintomas, eles não sintam, Senhor, os sintomas fortes,
que não evolua para pior, mas que possa ficar normalizada, Senhor. Oh Pai, no nome de Jesus, visita esses irmãos. Eu oro para que eles sejam tocados nesse momento lá na casa deles e que sejam livres de todo mal. Eu quero também orar pela irmã Nedil, que é uma irmã tão querida, Senhor, que está há tanto tempo acamada, mas nós ficamos, ó Senhor, contentes porque ela já tem reagido. Mas eu te peço, Pai, que ela venha reagir ainda muito mais e continuar andando. Eu quero orar pela Miriam, para que ela, que está nessa tempestade há tantos anos, que ela possa se levantar em meio a essa tempestade e ficar livre de toda essa tempestade. Eu oro pela Miriam, Senhor, para que ela seja tocada onde ela está agora, para que ela possa renascer, reviver, e ela possa ver a tua glória manifesta na vida dela, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar, Senhor, por irmãos e irmãs da nossa igreja que perderam o emprego, que perderam, Senhor, a renda, irmãos e irmãs que estão tendo que se adaptar a este novo momento. Eu quero orar para que eles sejam também tocados e que essa tempestade agora saia em nome de Jesus, que venha o vento da brisa suave sobre eles, ó Pai. Eu oro, Pai, para que o Senhor os proteja, os livrem de passarem por necessidades, ó Pai, maiores do que eles já estão vivendo. Que eles sejam cobertos pelo poder da Tua presença. Eu quero orar pelos nossos pastores, ó Pai, pedindo que o Senhor venha estar com eles, guardando, abençoando a vida do nosso querido pastor e pastor Carlos Alberto, pastora Sueli Bezerra, dos nossos pastores Diniz, o Leide, os pastores da Rede Comuna, os pastores aqui da igreja da comunidade em Suzano. Que o Senhor venha guardar, proteger, mas também os líderes de células, os supervisores de células, os líderes de ministérios, Senhor, os diáconos, as diaconisas, toda a tua igreja, Senhor, que tu venhas agora estender a sua mão, como estendeu naquele dia dessa tempestade, para trazer paz e para trazer tranquilidade. Que a tua bênção, Pai, esteja sobre nós nesses dias. É o que eu te peço, no nome do teu amado Filho Jesus. E eu creio que essas tempestades vão passar e tudo vai ficar bem, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus possa fazer você prosperar a cada dia. Creia que Jesus está no barco. E se Ele disse, vamos para o outro lado, Ele está dizendo para nós, vamos para o outro lado. A gente não imaginava que ia ser desse jeito, mas está sendo desse jeito. Fique claro para mim e para você, Igreja do Senhor, que nós vamos atravessar e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amo muito você, saudade grande de poder dar um abraço. Logo logo as coisas vão voltar a uma normalidade diferente, mas vamos voltar a nos reunir presencialmente. E aí então nós vamos reafirmar os nossos laços de amor, estarmos próximos uns dos outros. E eu creio que será um tempo maravilhoso, um tempo novo. Amo muito você, você é muito especial. Beijo grande em toda a família. Estamos juntos essa semana, jejum e oração, live amanhã das mulheres intercessoras. Eu quero que você esteja conectado com a gente, conectado conosco. Deus abençoe você. Graça e paz. Até já.